Olá, aqui Pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Hoje, mais uma vez, estamos aqui gravando o vídeo para facilitar o estudo da nossa lição da Escola Bíblica virtual. E quero lembrar vocês que estamos aí próximo a encerrar o nosso trimestre. Contudo, ainda há algumas lições que nós julgamos importantes a fim de que você esteja sendo instruído na palavra de Deus. E hoje o título da nossa lição fala presença suficiente. Espero que você tenha tido cuidado, ou você tenha o cuidado, de ler as leituras diárias. Elas estão nos seguintes livros: Deuteronômio, capítulo 31, de versos 1 ao 8, Josué 1, de 1 a 9, Salmo 139, do verso 1 ao verso 18, João, o Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 19 a 24, e Mateus 6, de 25 a 34. Será muito importante você gastar ou investir um tempo para a leitura desses trechos, porque desses capítulos e trechos bíblicos, porque isso vai ajudar a embasar todo o nosso estudo. O autor da lição é Tiago Soares da Rocha. Eu não tenho aqui em mãos a informação acadêmica dele, mas acredito que, pelo que eu vi na exposição do texto, existe uma capacidade assim de compreensão das Escrituras Sagradas muito legal, né? Então, vamos lá. Quando se fala de presença, e nós estamos falando da presença de Deus nas nossas vidas. Nós temos tido nesses últimos dias, desde março para cá, a nossa dificuldade em termos dos cultos presenciais. Já retornamos, né, desde o dia 2 de agosto, contudo, ainda há uma inibição das pessoas, ou por parte das pessoas, e, infelizmente, né, a gente pode até considerar de que as pessoas deixaram o hábito de vir à igreja. Uma coisa que a gente precisa entender até onde isso é saudável e até onde isso é negativo, porque a gente não pode ir aos extremos em nada, nem exagerarmos, que seja até uma coisa muito boa, ou sermos muitos insuficientes em outras coisas. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio disso. Mas a lição está falando da presença de Deus. A gente vai ver de que essa presença, ela vai nos garantir, nos assegurar algumas coisas muito necessárias para essa vida. O autor faz aqui uma enquete, uma pesquisa, pelo menos é o que parece, dizendo que se perguntarmos a algumas pessoas o que lhe traria segurança, o que essas pessoas compreendem de que seria segurança para elas se ao caso houvesse em suas vidas. Muitas pessoas falaram, de acordo com o que ele relatou aqui, falaram olhando para o futuro, né? Quando eu tiver uma boa quantia no banco, quando eu estiver bem colocado no trabalho, quando eu estiver comprado um carro, enfim, coisas que as coisas que a gente pensa que vai ser algo favorável. Porém, a gente precisa ter em mente de que muitas coisas do tempo presente a gente já pode ter benefício delas. Ou seja, não precisamos esperar o futuro, porque a presença do Senhor garante todas essas coisas. Um dos versículos que a gente vai ler da leitura diária está em Mateus 6, e no verso 33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, há uma percepção daqueles que creem de que se há uma busca da presença de Deus, as coisas serão suficientes ou nos serão apresentadas. Ou seja, a presença de Deus nos encoraja a acreditar na sua providência e na sua presença. Ele vai seguindo aqui os tópicos, vai falando assim: a presença é suficiente e os recursos não são.
Hebreus capítulo 13, verso 5 diz que a gente deve nos contentarmos com o que temos, né? Porque entendemos que é suficiente. Acumular riquezas não garante um futuro, e sim a gente estar confiado em Deus, estarmos contentes com esse tempo e aguardarmos as suas promessas. Eu sei que esperar para um tempo que hoje tudo é fast food, ou seja, tudo muito rápido, a gente quer micro-ondas, toma lá da cá, internet, conexões, enfim, a gente está mal acostumado, mas a Bíblia sempre nos encoraja a esperar. E a presença de Deus nos dá essa ideia de suficiência, de que quando Ele está presente na nossa vida, nós podemos sim aguardar as coisas, porque elas vão chegar. O versículo 5, né, desse verso de Hebreus 13, ensina que ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor. A gente sabe disso, o problema está na prática diária disso. A presença é suficiente e o templo não. Há aqui uma coisa curiosa que você precisa saber. Mesmo depois da chegada de Jesus ao mundo, depois do seu advento, primeiro advento, o segundo será a sua volta, as pessoas acreditaram, né, na pregação de Jesus, nas coisas, tanto que os discípulos eram 12 discípulos. Paulo, né, se torna discípulo do Senhor Jesus também, é o autor de 13 cartas. Ele fala acerca, as cartas de Paulo traz uma teologia para nós de esperança, de entendimento, mas pense numa coisa, o autor está dizendo para nós de que lá em Hebreus há uma advertência com relação à prática, à volta às velhas práticas, na dependência de sacrifícios, na dependência de um sacerdote, quando na verdade nos foi concedido o sacerdócio universal de todo crente. Ou seja, todos nós, através do sacrifício de Jesus, da remissão dos nossos pecados, da salvação, da graça inaugurada, nós temos o livre acesso a Deus. Mas as pessoas estavam retornando às velhas práticas por não estar acreditando ou por não estar conscientes dessa proposta agora do cristianismo, de que é Cristo presente em nossos corações. E a gente precisa lembrar daquele versículo da grande comissão que diz: "Eis que estou convosco todos os dias". Então, vir ao templo, como aqui, olhando na perspectiva de que o templo não significa necessariamente a presença de Deus, mas sim um lugar para nós nos reunirmos em culto e adoração, e que não é suficiente, mas também não é descartável, nós precisamos de entender uma outra coisa, de que a presença de Deus está em todo lugar. É suficiente porque Ele está presente na terra. O Salmo 139 vai falar isso, né? Tu que me sondas, me conhece. Ele vai falar também para onde poderemos ir, né? Para que lugar do planeta Terra a gente pode ir, onde não encontraremos a sua presença, né? Então ele vai falar isso. A presença é suficiente, nossos cuidados não. Salmo 139, 7 diz assim: Davi fala da presença de Deus, abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos da Escritura, da onipresença de Deus. Para onde poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Aí ele vai enumerando aqui, que é interessante falar. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer uma cama na sepultura, também tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Ou seja, não tem lugar nesse mundo que a presença de Deus não seja suficiente. A gente pode ter alguns cuidados, nós podemos, por exemplo, agora não entenda, não estou aqui querendo dizer que você deve ser descuidado, mas mesmo tendo todos os cuidados que temos recebidos em relação acerca da pandemia, do contágio, se a presença de Deus não nos sustentar, nós seremos facilmente tragados por todas essas coisas. Lembre-se, não estou dizendo que você não precisa tomar cuidados. Eu estou dizendo que, além dos cuidados, precisamos saber que a presença de Deus é suficiente. Outra coisa também, às vezes ficamos preocupados
com a presença de Deus e esquecemos de que Ele sabe todas as coisas, né? Às vezes não cometemos algumas coisas em determinados lugares e outros sim, mas a presença de Deus, ela está lá. Mas outra coisa interessante que me chamou a atenção na lição é de que ele falou o seguinte, de que a presença de Deus, ela existe e está próximo de nós para nos conduzir ao êxito, ou seja, ao sucesso das nossas vidas. O que é importante a gente lembrar é que Deus não é um carrasco, Ele quer o sucesso de todos, a alegria nossa, e a alegria do Senhor, a alegria dele, também é a nossa força. Outra coisa importante, sua presença chega para nos guiar no caminho, não são os nossos cuidados o fator mais predominante para trazer a paz e a tranquilidade, e sim a presença de Deus, que será sempre suficiente. Ou seja, o foco da lição hoje é lembrar de que Deus está presente nas nossas vidas. E para que a gente possa estar alcançando aqui o final da nossa orientação, a gente precisa perceber algumas coisas nesse tempo, de que a certeza da presença de Deus traz segurança. Nem sempre sentiremos esta presença conosco, mas o justo vive pela fé e não pelo que sente. Né? É uma citação de Abacuque também, quando diz, o justo viverá pela fé. Aí vem falando, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o gado não esteja no campo, ainda que a árvore não dê o seu fruto, a azeitona não deu lance a sua semente, e vai por aí. E precisamos ter essa convicção. Não somos nós que damos os primeiros passos em busca da presença. Outra coisa legal aqui é de que Deus aqui nos procura. Lembra disso? E lá em João capítulo acho que 19, 4, os versos aqui são 19 a 24, diz que Deus está à procura, ou seja, além da presença de Deus ser suficiente, Ele procura verdadeiros adoradores. Tomara que Ele encontre a mim e a você. E outra coisa também que garante a presença de Deus é de que Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, né? O Jesus é o nosso Emanuel. E você pode não estar aqui, não faz parte da lição, mas eu queria concluir lendo um trecho de Romanos capítulo 8, em que fala dessa presença e nos assegura essa segurança, assegura essa segurança, né? Mas olha só o que diz aqui nos versos 38. Assim, porque estou bem certo e de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes. Olha aqui, verso 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar-nos do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E verso 37 diz assim, todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, que você possa se alegrar de que Deus está com a gente, né? E lembrar disso, de que nada mesmo vai nos separar do amor de Deus. Que eu possa ter ajudado a você, bom estudo, e não abra mão da leitura da revista, ou se você tiver em download, nem PDF, e nem das leituras diárias, ok? Deus te abençoe, fique na paz. É um disco. Aí você pode fazer uns riffzinhos, tem uns pica-pauzinhos assim, clean. Às vezes vou com dúvida, às vezes vou sem querer, às vezes vou pra ensinar, mas vou também pra aprender. Às vezes vou só pra ver, às vezes vou para crer. Como que podes me amar, mesmo sem eu merecer? Vou para me transbordar, pra ter o que oferecer. Se alguém vier perguntar, eu logo vou explicar.
igreja sou eu, que a 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 igreja sou eu. Às vezes vou quando dá, às vezes vou sem querer, às vezes vou pra ensinar, mas eu também pra aprender. Às vezes vou só pra ver, às vezes vou para crer. Como que podes me amar, mesmo sem eu merecer? Às vezes vou pra chorar, alguns amigos rever. Às vezes vou pra escutar, mas eu também pra dizer que a igreja sou eu, 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 que a igreja sou eu. Lá menor. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas hoje Ele habita em nós. Lá menor. Que eu consiga refletir tua graça, te adorar e me arrepender. Virada, virada. Que a igreja sou eu, 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 sustenido. Que a igreja sou eu, que a igreja sou eu, que a igreja sou eu. Acabou, que a igreja sou, que a igreja sou eu. Ai, ai, Jazz e David, sentirei saudade de vocês.